Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde, eu sou Marcelo Cabral e ao som de DJ Pepeu Cardoso, a gente começa o Clube da Bola, o programa está entrando em campo. Paradinha da Copa América vai chegando ao fim e todo mundo se aprontando para o reinício da Série A e também da Série B. Um bate-papo exclusivo com o volante Júlio Rush, do Figueirense. A semana da Chape, as últimas do Leão da Ilha, novidades no Tigre. Tem técnico pingo no Tubarão, tem metrô se agitando e, claro, vamos falar também das seleções masculina e feminina no programa de hoje. E atenção você aí de casa, meu brother, meu parceiro, minha amiga, minha senhora que curte passar as tardes de sábado com o Clube da Bola. Precisamos de vocês. Estamos precisando. Manda uma foto, uma mensagem, um comentário. Tem vídeo? Manda pra cá. Quer reclamar do programa? Pegar no meu pé, pegar no pé do Fábio? Pode também. Não tá curtindo? Manda, que a gente vai tentar melhorar aí pros próximos programas. Clube da Bola, @ricsc.com.br é o nosso e-mail. facebook.com/Clube da Bola Ric é o nosso Facebook, já tem uma fotinho lá, eu, o Fábio, o nosso convidado, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Entra lá, acha a fotinho, bota um comentário embaixo que a gente vai ler aqui no programa. Mas tem uma novidade hoje. Sir Marcelo Campagnolo, nosso guia esportivo, profissional e, por que não, espiritual, liberou o WhatsApp do Clube da Bola. Então anota aí o número, hein? 48 é código aqui de Florianópolis, da Grande Florianópolis, 988226543. Já tô com o WhatsApp aqui na mão, com o celular, para também interagir com você. Se for mais fácil pelo WhatsApp, tem o caminho também, pode mandar mensagem. Quero apresentar primeiro o nosso Fábio Machado, né? Tá sempre aqui com a gente, o Data Fábio. Apresentar não, quero boa tarde dele. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Marcelo Mancha, muito boa tarde, colegas do Clube da Bola, né? Mais uma vez agradecer o carinho durante a semana, né? Das pessoas que nos têm falado, né? Clube da Bola tá lá, tá na minha agenda. Já boto até no despertador, sábado eu sento no sofá com a família para assistir o programa do Clube da Bola. Mas apesar do futebol tá parado, né? Aqui em Santa Catarina, especificamente nas séries A e Série B, muitas movimentações, muitas novidades, muitas notícias de bastidores e é evidente que nós vamos comentar e trazer tudo aqui no programa Clube da Bola. Quero boa tarde do Fábio, porque esse dispensa apresentações. Agora quero apresentar o nosso convidado de hoje. Felipe Gil, ele que é coordenador geral de futebol do Figueirense, vai bater um papo com a gente aqui nos estúdios, com toda Santa Catarina, vai falar muito do Figueirense, muito de futebol aqui no Clube da Bola. Boa tarde, Felipe. Legal te receber hoje aqui, cara. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Fábio. Primeiro, agradecer o convite e vamos falar um pouquinho sobre futebol aí e bater um papo sobre o que tem acontecido. Fábio Machado, o sobrenome do Felipe já chamou minha atenção. Felipe Gil. Seria ele, descendente da família Gil? É descendente da família. Eu ia falar, a palavra voltou. Seria ele daquela linhagem que conhecemos dos Gils? É de uma linhagem que já nasce com a bola, acho que já dentro do útero, né? Já começa a bater bola. Para quem não sabe, ele é filho do Tonho Gil, né? Que jogou no Grêmio, jogou no Figueirense, hoje está no Concórdia, né? Trabalhando Exato. Lá na base, lá no futebol. Então aí ele acaba sendo sobrinho do Almir Gil, campeão paranaense com o Curitiba, campeão paulista com o São Paulo, campeão brasileiro com o Curitiba, campeão catarinense com o Avaí em 1988, começou no Figueirense, mas se profissionalizou no Avaí. Almir Gil, grande volante. E ele é também do saudoso Serginho Gil, que começou no Figueirense como uma das grandes promessas, vestiu a camisa 10 da seleção brasileira de Novos, foi para o Corinthians e quando estava sendo negociado do Corinthians com o Internacional, infelizmente acabou sendo vítima, né, de um acidente automobilístico, deixou muita saudade o Serginho, nome de rua ali no Estreito, ali exatamente na Praça Nossa Senhora de Fátima, onde ele jogava bola, eu jogava bola com ele, viu, mas que nós estudávamos no Aderbal e à tarde ali, Serginho, não, eu jogava bola. Peraí. Eu jogava bola com ele, Ilan, câmera aberta, deixa eu gravar isso, eu vou refazer. Vou gravar do celular do campo aqui, ó. Eu vou refazer. Quem jogava bola era o Serginho. Eu jogava ali com ele, eu entrava, tá? Mas era realmente... Compunha o grupo. Exatamente. Entendi. Sabe aquela, tá faltando um? Chama o Fábio Machado ali. Entendi. Mas era uma pessoa maravilhosa, que deixou muita saudade, que tinha um grande caminho. Então essa família aqui é sensacional. O Ari, que é tio dele também, que eu conheço, que também joga um bolão, tá? Só que acabou virando um profissional dentista. Tem mais o pai do Kleber Gil, que é primo dele, que é assistente da FIFA. Então tu já viu que a família é futebol
Família Futebol Clube, tá aí a família Gil. Ó, abrindo aqui as mensagens, o Marcelo Maison de Chapecó botou assim, ó, fugir de um churrasco agora para acompanhar vocês. Parabéns, top de programa. Valeu, Xará, levou uma marmitinha ali, alguma coisa, não? Fugir do churrasco também não sei se é uma boa nesse horário. Mas olha só, repete o número aí de novo, porque esse WhatsApp vai bombar. E outra coisa, como é que é o nome do nosso amigo aí? É o Maison, Marcelo Maison. Ainda bem que ele não botou a foto do churrasco aí, porque se botar essa hora é ruim, sacanagem, né? Vamos ler mais, olha só. No jogo contra o Brasil, né, o amistoso contra o Catar, jogo do Brasil contra o Catar, o Neymar acabou sofrendo a lesão no tornozelo que o tirou da Copa América. Depois disso, uma pergunta ficou no ar, né? Muita gente fez essa pergunta. Menino Neymar faz falta para a seleção brasileira? Vamos ver. Enquanto o Neymar se recupera de uma lesão no tornozelo de um jeito, digamos, pouco recomendado pelos médicos, Na gandaia, né? Eu queria estar se recuperando igual ele. a seleção brasileira segue aos trancos e barrancos na Copa América. Tá de boa, ele vai se preocupar com o jogo, vai nada. Só fica na balada, né? Sem o Ney, que até foi ao estádio dar aquela moral pros parças, o Brasil não saiu do zero. E a classificação contra o Paraguai só veio nos pênaltis. Tá ruim, né? Tá ruim. Precisa de muita coisa ainda, mas tá bom, mas devagarzinho ele chega lá. O que passou, passou. O que importa é que o Brasil agora vai enfrentar a Argentina na semifinal. E se os nossos irmãos têm o Messi, o melhor jogador do mundo, nós temos o Neymar. Quer dizer, a gente não tem o Neymar, né? Mas será que o Neymar ainda faz falta? Ou a seleção brasileira vai seguir em frente, mesmo sem a sua principal estrela? O Neymar é melhor nem comentar o Neymar, né? O Neymar, ele faz falta para essa seleção brasileira? Eu te pergunto, quem é Neymar? Você esquece do Neymar. Teria um pouco de criatividade a mais no ataque. Ia dar uma diferença assim no Brasil. Ia nada. Você acha que o Neymar, se tivesse lá, estaria melhor, estaria do mesmo jeito? O Neymar faz falta? Mas não depende só dele, né? Se ele morrer, como é que faz? O futebol morre também? Não. Isso não tem jeito. Faz muita falta ali. Se o Neymar tivesse, o Brasil tava mais longe, né? Pô, tava fazendo bastante falta, né, cara? Que ele é um ícone, né, do nosso futebol brasileiro. O Neymar já era, cara. O Neymar não quer jogar mais bola. Ele nunca jogou, né? Ele não joga, ele só cai. Ô moça, o Neymar é o melhor jogador que a gente tem. Não, é a Marta, a melhor jogadora. Isso sim, concordo. Independente do que aconteça com ele, pra mim ele é um Neymar, né, cara? Pai, mas não faz tanto não, porque não é só ele que joga a bola. Você sabia que na era Tite, Neymar sequer é o artilheiro? Até agora, o maior goleador da seleção é Gabriel Jesus, com 16 gols. Não sabia, não vi, acho que esses gols não. Eu acho normal isso, atacante sempre vive de gol. Goste ou não, a seleção brasileira hoje já não é Neymar e mais 10. Aí você tá de brincadeira você falar isso aí. Ah, o Brasil tá fraco, o Brasil tá devagar. Agora só depende da seleção. Só mesmo quem veste essa camisa pode mostrar se o Brasil ainda sofre ou não da Neymar dependência. Sem ficar bravo, sem ficar chateado, tá? Neymar deve estar numa boa, né? O Neymar é o craque, o Neymar é nosso brasileiro. Mas ele vai voltar. A gente vamos torcer pra ele estar aí, nas paradas aí, resolvendo o futebol aí pro Brasil aí. Valeu. Tá aí, Neymar Júnior aí, Fábio Machado. Primeiro o Fábio, depois a gente vai também perguntar pro Felipe, vamos conversar com os nossos comentaristas. A pergunta que, do início dessa matéria, seleção tá melhor, tá pior, Neymar faz falta ou Neymar não faz falta? E pode falar também um pouquinho sobre a classificação para as semifinais do Brasil. Bom, primeiro vamos dividir o nosso comentário, né? O Neymar faz falta e não faz falta. Eu vou explicar. O Neymar craque, o Neymar focado em jogar futebol, o Neymar focado em ser solidário, como ele foi nas eliminatórias, com certeza que ele faz muita falta. Que a melhor fase do Neymar na seleção foi nas eliminatórias. Quando ele pegava, passava. Quando ele pegava, passava, já recebia na frente. Ele não provocava o cartão amarelo. Ele não queria ser somente o protagonista. Esse Neymar, claro que faz muita falta. O Neymar Popstar, que é o atual Neymar, na minha avaliação, na minha concepção, não faz falta nenhuma. O Neymar mais preocupado em estar na mídia, sempre é envolvido aí em escândalos pessoais. Parece que o foco dele não é o futebol.
Agora, tem um detalhe, a seleção precisava disputar uma competição sem o Neymar. O que a gente viu nessa seleção? Não que ela tenha melhorado de padrão, não, nada disso, mas eu vi uma seleção mais solidária. Eu vi uma seleção, tanto que os gols estão sendo divididos. Não tem assim, só um faz o gol, só tem um artilheiro. Não, muito pelo contrário. Na goleada de 5-0 contra o Peru, por exemplo, 5 jogadores diferentes marcaram os gols. Inclusive, um outro sexto poderia ter marcado o sexto gol se fosse o Gabriel Jesus. Então, o Neymar Popstar não faz falta na seleção. O Neymar focado, solidário, sim, é claro que esse faz falta porque é um grande jogador, é um craque. Agora, tá legal em ver a seleção dessa forma, solidária, todo mundo dividindo as atribuições, né? Todo mundo, eu jogando por ti, Mancha, tu tá jogando por mim, eu jogo pelo Felipe, o Felipe joga por mim. É isso que eu tenho visto na seleção sem o Neymar. Sobre a classificação, rapidamente. O futebol do Brasil, por incrível que pareça, não foi diferente do que foi contra o Peru. Mas aí 0-0 e 5-0. Exatamente. O Brasil dominou o tempo todo, fez a defesa trabalhar. A gente sabe da tradição defensiva do Paraguai, lá desde 98, lá com Gamarra, com Rivarola, com Arce. Sempre foi isso, né? Um time realmente sempre muito fechado, sempre muito difícil. O Chilaver no gol, né? Então é uma escola defensiva, a escola do Uruguai. Tanto que ela só tinha 2 empates, né? Ela poderia. O Paraguai sempre teve essa característica. Forte do meio de campo para trás e não tanto do meio de campo para frente. Então, mas de qualquer forma, o Brasil foi eficiente. O Gatito, ex-goleiro do Figueirense, foi o melhor jogador da partida. Não faltaram oportunidades. O Brasil atacou. Claro que faltou a finalização, tanto que teve para as penalidades máximas. Mas apesar de tudo, viu, mas gostei da seleção brasileira. Chegando muitas mensagens, eu vou lendo algumas aqui entre um assunto e outro, para dar uma quebra, a gente já vai fazer a pergunta para o Felipe, transferir essa pergunta para o Felipe. Boa tarde, equipe do Clube da Bola. O programa é Share of Mind. Que é isso? Me Muito ajuda? bom, estou ligado. Mas deve ser bom. Coisa boa. É coisa boa. Abraço a todos, em especial ao meu conterrâneo Badá. Quem mandou essa mensagem foi o Alex Fagundes. Legal. Faço a pergunta pra ti agora, Felipe. Já a gente vai falar do Figueira, mas já vou te botar no assunto. Neymar, você tá preferindo a seleção sem ele? Sente falta dele? A seleção como é que tá? Gostou dessa classificação sofridinha nos pênaltis? Eu concordo com o Fábio. Eu acho que o Neymar é um atleta que ele faz falta em qualquer momento, né? Independente do momento que a seleção esteja vivendo, eu vejo que o Tite tem principalmente a organização ofensiva do Brasil, ela é muito bem organizada, ela é muito bem armada, e isso faz com que todos os atletas que estejam jogando consigam ter uma visibilidade e conseguem fazer os gols até que o Fábio mencionou agora. E se o Neymar tivesse, eu acho que seria melhor, até porque ele tem o drible, ele tem 1 contra 1, ele tem o que falta hoje na grande maioria dos clubes, que é o atleta de vencer a marcação, né, do 1 contra 1 principalmente. Eu acho que ele faz falta, mas ele tem que estar focado, igual o Fábio mencionou. E em relação à classificação, eu também concordo com o Fábio disse. Eu acho que o jogo foi tão bom quanto o jogo do Peru, mas faltou efetividade para fazer os gols e ainda bem que conseguiu a classificação nos pênaltis. E só um detalhe, mas só para completar o que o Felipe está falando, aqui, eu quero falar para a nova geração que está assistindo o programa. Para a nova geração mesmo. Para mim e para a nova geração. Felipe, aqui, esqueçam o jogo da seleção que metia 5 no Paraguai. Esqueçam Brasil e Bolívia que metia 8. Não existe mais. Essa semana um jornal espanhol escreveu o seguinte: futebol brasileiro sem o samba e sem a magia. Pera aí, meus queridos espanhóis, só agora vocês estão vendo isso. Então parem, comecem a olhar a seleção de forma competitiva. Esqueçam Garrincha, esqueçam Rivaldo, porque exatamente todas as outras escolas cresceram. Exato. Esse intercâmbio, né? Por exemplo, ontem eu assisti Chile e Colômbia, né? Eu assisti Chile e Colômbia. Cara, jogão de bola. E antigamente eu assistia Chile e Colômbia, era Pérez, Cuellar, tinha o Pérez, tinha o Perezinho, geralmente a gente jogava até 2 irmãos no time. Cara, tu olhou ontem, Vidal, Quadrado, olha a categoria, James Rodrigues. Na Europa. Tudo na Europa, cara. Então o futebol é de alto nível. Então não espere que essa turma vai jogar com o Brasil, vai tomar de 5. Então temos que parar de olhar a seleção com a magia. Olha só a Amanda aqui ligadaça, a mensagem que ela manda. Sem trocadilho, né? Não teve como. Amanda do Itacurubi, bairro aqui de Floripa. Quero saber quem é o de falta oficial da seleção. Já que desde 2014 ninguém
Aí responde o que eu acabei de falar agora, né, Felipe? Responde o que eu acabei de falar agora. Esquece aquela magia. Esquece a magia de Roberto Carlos, de Rivaldo cobrando falta, de Zico, de Roberto Dinamite, de Nelinho, de Éder. Olha quantos jogadores eu citei aqui agora, só que foram 10. Hoje o Brasil tem, mas é mais difícil. O último gol de falta, se não me falha a memória, foi em 2015, um gol do Neymar. Neymar que fez o gol de falta. Antes tinha sido o lateral, Daniel Alves. Né? Então, eu concordo com ela, viu, Amanda? Mas, apesar disso, tem que ter um cobrador oficial e tem que treinar, isso é fundamento. Mas é o seguinte, vamos colocar nossos comentaristas nesse papo de seleção também. Primeiro, o Badá. Nosso novo alvo para falar direto de Chapecó. Chega mais, Badá. E o Brasil? Gostou da seleção sem o Neymar, Badá? Olá, Mancha. Grande abraço para você, para todos ligados no Clube da Bola. E foi merecida a classificação do Brasil na quinta-feira diante do Paraguai. É o que temos de futebol, de bola rolando no momento. Essa Copa América que até agora, vamos combinar, não empolgou ninguém. Também os estádios não estão recebendo aquele público que se imaginava. Mas a partir destas quartas de final, eu acho que vai esquentar e já no jogo do Brasil já tivemos um bom público lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre. Uma classificação dramática nos pênaltis. Classificar nos pênaltis é sempre um drama, mas o Brasil mereceu. Já poderia ter vencido no tempo normal, principalmente no segundo tempo, com um homem a mais, foi para cima, criou oportunidades, faltou calma, faltou tranquilidade, faltou, quem sabe, efetividade ao Brasil para ganhar no tempo normal. E aí a gente fica fazendo uma comparação, né? Muitas vezes, nós aqui do Chapecó, e em todo lugar é a mesma coisa, a gente se queixa e reclama muito da Chapecoense, de errar o último passe, de não acertar a conclusão, por causa do nervosismo, falta de calma, tranquilidade. Depois a gente viu isso no segundo tempo do Brasil. Mas mesmo assim o Brasil foi melhor. E o destaque do tempo normal, digamos assim, foi o Everton, atacante do Grêmio, se valorizando mais a cada partida, fez um bom jogo, criou oportunidades, chamou a responsabilidade, mas faltou o mais importante para o Brasil, que foi calma, tranquilidade para fazer o gol e, claro, méritos também para o Gatito Fernandes, que teve uma boa partida. Aí nos pênaltis eu sempre digo, pênalti não é loteria, não é sorte, pênalti é capacidade, é competência, é sangue frio e convicção. E aí o Brasil foi mais eficiente. O Alisson, que para mim é o melhor goleiro do mundo no momento, campeão da Champions League, agora foi decisivo, né, em defender o primeiro pênalti do Paraguai e os brasileiros converteram todos os pênaltis. Vitória do Brasil, então, indo à semifinal da Copa América para esquentar, para valorizar esta competição que o Brasil está sediando. E para o Brasil a responsabilidade é muito maior porque joga em casa e qualquer outro resultado que não seja título para o Brasil vai ser uma decepção. Para ir para a final tem que passar pela semifinal e claro que o risco é grande. Mas vamos em frente, continuamos acompanhando e torcendo pelo nosso Brasil. Obrigado, Badá. Daqui a pouco o Badá volta para falar da Chape também. O atacante Richarlison, né, foi diagnosticado com cachumba. O jogador está isolado do grupo por conta do risco de transmissão da doença. Por recomendação médica, a delegação da seleção brasileira foi vacinada. Engraçado, né? O Felipe lembrava pra gente, teve uma epidemia, é isso? Teve, assim, o ano passado tiveram alguns meninos da base ali do Figueirense, acho que por volta de 6 ou 7 que tiveram cachumba. A gente teve que isolar eles também, criamos separar um alojamento lá para não ter nenhum outro tipo de problema. E o menino que teve o primeiro caso, a gente acabou até mandando para casa, que ele era de Belo Horizonte. Ele acabou voltando para evitar, né, ter menos risco de contaminação lá nos meninos. Já que ele está nesse papo da seleção... Que é uma doença, né, Mancha, que eu na minha avaliação, achei que já estava erradicada, né? Cachumba, né? A gente ouvia isso quando era pequeno, né? Ó, tá com cachumba e tal. E aí causou surpresa, realmente. Não sei se a Júlia consegue colocar pra gente, tem uma fotinho, né, do Everton, da seleção, o pessoal já tá brincando. Porque o pessoal não perde tempo. Para brincar é rapidinho. Acabou o jogo, o cara liga a internet, já tem meme, já tem brincadeira. Tá aí no ar aí, ó, que é o Peléverson. Peléverton, desculpa, Peléverton. Não é fácil não, hein? Mas ele entrou legal na seleção, teve um momento dele. Ele entrou, sabe por quê? Cebolinha tem espaço, hein? Ele entrou, Mancha, pela seguinte situação. Ele faz o que o Felipe Gil acabou de falar que o Neymar fazia.
muitas vezes é o jogador que quebra a linha, né? É o jogador que sai da parte burocrática, né? Pega a bola, eu vou tocar para o lado. Não, muitas vezes ele parte para o drible, ele faz um jogo realmente incisivo, né? Em partir em cima para o zagueiro. Por isso que ele entrou muito bem. Olha só, acabou sendo um lampejo na seleção. Não que eu acho que o Everton seja o maior jogador do mundo, mas por ele ter essa característica, que a seleção tem carência, ele acabou entrando muito bem. E é um grande caráter, tá? Eu vou explicar por quê. Vocês lembram do jogo do Grêmio e time que teu pai jogou muito? Né? O Grêmio e Avaí aqui no Campeonato Brasileiro. Ele tomou por meio das canetas do Betão, lembra? O Betão deu um come por dentro. E aí foram entrevistar o Cebolinha. Sabe o que ele falou? Ele disse, olha, grande jogada do Betão. Ele me deu um drible ali desmoralizante, quer dizer, legal isso, legal, é um garoto muito bom aí, um garoto que realmente tá num momento legal. Ó, pedir pro pessoal que tá mandando mensagem pelo WhatsApp, colocar o nome também, o nome, o bairro, a cidade de onde tá falando, pra gente poder falar, porque algumas mensagens, elas vêm só com a pergunta, né, só com um comentário, e a gente não sabe de quem é. Ó, o Alexandre São José diz assim, o programa é muito show, assisto todo sábado, Fábio Machado e o Badá sabem tudo. Parabéns, Mancha, pelo programa. Que legal. Vamos colocar outro comentarista do Clube da Bola nesse papo da seleção, direto de Joinville, ao vivo com a gente, doutor Juca Miguel. Sabe tudo, né, sobre seleção brasileira, sobre futebol. Vai falar pra gente. Vou transferir aquela pergunta do início pro Juca. Juca, Neymar tá fazendo falta ou não? E ainda completo. E a classificação para as semis? Gostou? Boa tarde, Mancha, boa tarde aos nossos convidados ligados no Clube da Bola. Eu sou fã, eu separo muito o Neymar que caiu no conto do Vigário, do Neymar que joga bola. O Neymar que joga bola é essencial, eu vou muito na do Fábio, sobre a importância deste Neymar em campo, liderança positiva, quando ela é realmente positiva, um Neymar que desequilibra, um Neymar que quando está focado consegue quebrar linha. O Cebolinha tem feito isso, mas ainda está muito longe do que o Neymar pode fazer. O Cebolinha muitas vezes ele acaba sendo previsível e o Neymar é imprevisível. O Neymar é daqueles caras que você não sabe se vai cortar para a esquerda, se vai cortar para a direita, se vai dar um tapinha rasteiro embaixo das pernas do zagueiro e vai matar o goleiro, mas precisa estar focado para isso. Claro que toda essa bagunça aí que o Neymar tem vivido constantemente, e recentemente também, né? Infelizmente a gente só tem ouvido noticiários do Neymar mais fora de campo do que em campo. E claro que deixa o torcedor triste. Na reportagem, muito bem feita, mostra a desconfiança do torcedor. Porque hoje não dá mais para saber se você pode contar com o Neymar. Daqui a pouco o Neymar acaba aí, se continuar nesse caminho, o Adriano também. O Adriano era essencial. Nossa, há muito tempo não temos um camisa 9 e olha o que virou o Adriano Imperador. Não virou nada. Então, claro, o Neymar tem muita lenha para queimar. Mas se começa a desgastar, aí realmente fica complicado. E sobre o Brasil, Mancha, o Brasil tem total obrigação de vencer a Copa América porque o Tite não renovou. Se o Tite tivesse renovado esta seleção, a gente poderia pensar em participação. Quando o Tite contar, sabe que o negócio não dá muito bom. Ele convoca todos os medalhões da confiança dele, então aí realmente ele entra para brigar e para vencer, e por isso a importância aí desse título da Copa América, né? Eu acho que o Brasil tem totais condições de chegar à final. O Messi não tem conseguido fazer bons jogos. Ontem assistiu o jogo com a Venezuela, o Messi foi, teve inúmeras chances, mas não consegue, talvez pela pressão psicológica também, ser aquele Messi do Barcelona. Mas enfim, acho que sim, dá para chegar até a final, mas claro, do outro lado tem a Argentina, depois lá do outro lado pode ser que venha o Uruguai, pode ser também que venha esse Chile, aí a gente não sabe como vem a Copa América, mas está aí. O Brasil sempre, em toda competição que entra, com ou sem Neymar, entra sempre para brigar por título. Obrigado, Juca. Daqui a pouco o Juca volta pra falar também do Jack, né? Fala, Fábio. É só um toquezinho que eu fiz na coluna ontem. Eu queria até dividir com o Felipe uma situação inusitada, né? Não vai mudar o mundo nada, mas olha só, o Brasil fez uma Copa do Mundo e não jogou no Maracanã. E o Brasil está sediando uma Copa América e tem a possibilidade de não jogar no Maracanã. Por que a gente fala o Maracanã? Porque é o mítico, né? O mítico estádio. Exatamente, o Felipe falou, é o templo do futebol mundial, é o templo do futebol brasileiro. Na Copa do Mundo só jogaria na final, né? Perdeu lá para a Alemanha. Agora na Copa América também. Já jogou em Bahia, jogou lá em Salvador, uma vez em Porto Alegre, 2 vezes em São Paulo. Quer dizer, o que custava pegar um jogo desse de São Paulo e botar no Maracanã na fase de grupos? E aí o Brasil vai jogar com a Argentina na terça-feira no Mineirão. E um detalhe, a Argentina já jogou mais vezes no Maracanã novo, reformado,
do que a própria seleção. Só para trazer. Ô, Mancha, tu lê aí o WhatsApp, eu leio aqui só uma aqui, olha só que Beleza, legal. vai lá. Meu nome é Carlos, olha só, sou neto do Toninho Quintino. Show, muito bom. Na minha opinião, a seleção brasileira está passando por um momento de mudança de geração. E essa, que está muito abaixo do que a nossa geração está acostumada com grandes jogadores. Hoje temos apenas o Neymar, acima da média. Estamos no terceiro escalão do futebol. Não vou ficar surpreendido se a seleção cair para a Argentina. O Carlos da opinião, ele que de São José. Mas é uma boa opinião. E manda um abraço pro meu avô Toninho. Um abraço pro Toninho Quintino. Toninho, que nós colocamos na sessão Memória na semana passada, com uma camisa do Palmeiras, campeão paulista de 1976. Toninho, que jogou também com o Almir, jogou com teu pai. Eu não sei se chegou a jogar com teu pai, eu não tenho agora essa... Mas jogou contra, pelo menos. Sim. Ó, Márcio Bergler, boa tarde, ligado no ótimo programa. Parabéns, Mancha, Fábio, Vilmar, Ili, lá de Joinville. Parabéns a todos do Clube da Bola. Boa tarde, galera do Clube da Bola. Nádia de Oliveira, Chico Campos. Badá já me entrevistou lá em Chapecó na final. Figueirense Chape. Final quando fomos campeão. Chico da Praia do Forte. Muita galera, muita mensagem, continue mandando. Ó, a gente falou dos meninos, falar das meninas também, pela Copa do Mundo feminino, né? As meninas do Brasil ficaram pelo caminho. O time perdeu para a França após o jogo, a Marta desabafou. Fala aí, Marta! Sem dúvida, de cabeça erguida e muito orgulhosa do que a gente desempenhou como equipe, o espírito que a gente colocou dentro de campo, a luta, a garra, a determinação, isso não faltou para a nossa equipe. Então a gente não conseguiu o objetivo, mas de alguma maneira a gente vem retribuindo com tudo isso, o carinho que a gente recebe do povo brasileiro, as mensagens, a torcida e pede aqui que continue junto com a gente, porque não acaba por aqui. A Copa do Mundo pra gente acabou, mas tem a Olimpíada ano que vem já. Legal, a geração aí que também, essa semana a gente leu muito sobre elas, né? Que ficou marcada, né? Que palavra eu usaria, Fábio? Ela ficou marcada essa última fase dessa seleção, dessas que estão abandonando a seleção, que não estarão, de repente, numa próxima competição. Não ficou marcada por um fracasso, mas ficou marcada pela impressão que poderia ter dado mais, ter chegado mais longe. Não, ao contrário. Elas chegaram bem longe. Elas chegaram muito longe. Pela estrutura que a gente oferece para elas. Eu vou explicar rapidamente por quê. Manja, não é nem pela estrutura, pelo time. A seleção brasileira chegou na Copa do Mundo com 9 derrotas seguidas. 9 jogos. O que é você jogar? Ô Felipe, jogar 9 partidas e perder não é difícil. Então eu achei que elas não fossem nem passar na chave de grupos. E eu acho que foi essa questão guerreira, né? Essa questão de pulsação da formiga, da própria Marta, que a gente viu que não estava no seu melhor futebol, da Cristiane, né? Desse pessoal aí, da própria goleira que está no Havaí Kinderman lá, a Bárbara. Eu acho que esse pessoal acabou... Ó, vem cá, pessoal, nós somos o Brasil. E né? a forma como elas perderam também, né, Fábio? Exato. Mas é um jogo numa prorrogação, na maneira com a França que investe bastante no futebol feminino. Anfitriã, estádio lotado. E o Brasil realmente, eu acho que a gente, principalmente os clubes brasileiros, tem que começar a ver um pouquinho melhor o futebol feminino, porque tem que ser fomentada para que mais gerações parecidas com essa volte a surgir. Claro. Tem uma pergunta para o Felipe. Mas, mas agora eu quero te defender aqui. Eu entendi a tua pergunta. Não é que o Brasil poderia ter ido mais longe. É em relação àquele jogo, o Brasil poderia ter vencido. Eu acho que era isso que tu queria falar. E teve sim, teve chance de ter vencido a França, poderosa, favoritíssima França, naquela partida específica. Esse é o Data Fábio, o rei do 0800. Ó, o Tico da Caeira do governador Celso Ramos fala assim, ó, Neymar não faz falta não, beleza? Opinião do Tico lá da Caeira, governador Celso Ramos, ligadinho no Clube da Bola. Quem tá mandando um abraço pro Felipe, é o nosso querido Atos, nosso meia Atos, que agora estava no Esportivo disputando a Série B do Campeonato Gaúcho, foi jogador de destaque e subiu e assinou com o Internacional de Lages. Trazer o Atos aqui, o Atos que fez eu já convidei Atos, vem pra cá. O Atos é um figuraço. Já que a gente falou em seleção, Felipe, 2 jogadores da seleção, eles vão ficar marcados para sempre com a história do Figueirense, o Felipe Luiz e o Roberto Firmino. Os dois, né? Pode mudar a regra do futebol, eles podem jogar até no Japão, na China, sempre eles vão levar um pouquinho do Figueirense para onde forem com a camisa da seleção, para onde forem com seus clubes. Isso é um orgulho para o torcedor, para quem é alvinegro? Sem dúvida. Além disso tudo, são atletas que fizeram a base dentro do Figueirense, né? Então isso dá mais orgulho ainda, não só para quem é torcedor, para o torcedor e para nós que trabalhamos no clube
e para o pessoal da base principalmente, né, que os meninos sabem que eles podem atingir o alto nível, assim como os dois atingiram e estão até hoje em alto nível, jogando e trabalhando e jogando nos maiores clubes do futebol mundial. Passa para os meninos, né, a mensagem seguinte: pô, se eles podem, eu também posso. Consegue. É uma coisa palpável, né? Exato. Então, não só o Firmino, o Felipe Luiz, como, por exemplo, o André Santos também, que chegou na seleção, que também disputou. Tem o André. Não, mas é porque o André já tá fora, né? Já está parando. Mas eu acho que daí passa a mensagem para os meninos: olha, vocês podem também. Por que não pode ser um Felipe Luiz? Por que não pode ser um Roberto Firmino? Né? Felipe Santana, que jogou, jogou Santana. fora. O próprio Cleiton, que foi o último menino que saiu do Figueirense, assim, o Dudu, que está no Internacional agora, lateral direito. Então existe a possibilidade dos meninos que estão na base atingir o alto nível, e não só os meninos que estão na base, os outros que estão por vir aí dentro do futebol brasileiro, que com bastante trabalho eles podem atingir o alto nível e fazer a história que os dois estão fazendo na seleção. Legal, o Felipe vai ficar com a gente, vai falar de Figueirense no próximo bloco. Eu quero acabar esse bloco aqui, esse primeiro bloco do programa, destacando as cenas do time dos Estepos, time vice-campeão catarinense de futebol americano. Quem enviou pra gente as imagens que a gente vai assistir aí foi o Gustavo Laurentino. Ele que é fullback, joga no ataque dos Estepos e foram vice-campeões, né? Falta? Não é falta. Não é falta, ali é falta. Tem que chamar ele aqui pra te ensinar umas regras, Fábio. Não, ali é chamar falta. ele Olha lá, o aqui cara tá pra te empurrando. ensinar umas regras. Aquilo não é falta? Não. Foi na bola. Outra coisa, o Gustavo, eles foram derrotados na final, né? Sim. Mas ele foi um dos destaques do jogo. Acontece, né, Fábio? O cara sai derrotado sim. E é o melhor em campo. E é o melhor acontece, em campo. já aconteceu, né? Isso acontece. Eu tô brincando, é evidente que não é falta, né? Eu já assisti um jogo pessoalmente ali em São José. E é legal porque fica um alto-falante te ensinando a regra. Sim. Eles vão te falando. Mesmo que eu não conheço a regra, tu senta e eles vão falando, aconteceu isso, aquilo. Parabéns a essa gurizada, que realmente eles são sensacionais. Gustavo Laurentino, fullback dos Estepos. O Estepos tá de vermelho e branco. Não sei se o Pepeu tem condição de dar um áudiozinho, acho que tem até uma narração aí nessas imagens que a gente recebeu da Federação Catarinense de Futebol Americano. Vamos ver se dá pra ouvir. Ajudando a compartilhar, a gente atinge um maior número de pessoas, a gente tem uma corrida dos Estepos pelo meio, boa corrida com... Isso. Exatamente. Legal, essa narração é feita ao vivo. Então quem está ali no estádio, acompanhando o jogo, viu, Felipe? Tem isso aí. Ele vai explicando o que está acontecendo. É didático, é muito legal. Então, com as imagens do Estepos, do fullback Gustavo Laurentino, a gente vai pro intervalo e já volta com mais Clube da Bola aqui na RIC TV. É rapidinho, não sai daí não, hein? Rapidinho.